Êxodo 9, a partir do verso 13. Os que encontraram, digam amém. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo, com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com esse propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre a terra, toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens quanto animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. E os trovões cessarão, e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, pedimos a Tua bênção nesse momento sobre o Teu povo aqui congregado. Lembramos dos enfermos, que eles sejam alcançados pelo Teu toque curador. Incluímos aqueles irmãos que têm lutado contra o câncer. Incluímos a Valéria, que é prima do Chloe, que está com câncer. Nos lembramos aqui do Rafael, sobrinho da Gislaine, que está internado. E todas as demais pessoas que aqui estão, sofrendo com algum tipo de enfermidade, que a Tua mão de poder os alcance, que a Tua mão poderosa também alcance o nosso país, e essa nação seja despertada para o Senhor, que o povo brasileiro se volte para Ti, e que o Senhor alcance as nações que estão sofrendo com conflitos diversos ao redor do mundo, o Oriente Médio, a Ucrânia, o Irã, que está no Oriente Médio. Meu Deus querido, conflitos que envolvem a América do Norte. Meu Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa cumprir os Teus planos e os Teus desígnios e guardar o Teu povo debaixo das Tuas asas.
é a nossa súplica. Nós também te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, nessa manhã de ceia, a gente está chegando aqui na casa de Deus, se vocês são como eu, não é, preocupados com tantas crises que têm surgido, não é verdade? Crises que são de natureza política, econômica, crises morais de toda ordem, crises de relacionamento e de outras naturezas. A corrupção, ela tem atingido os poderosos no nosso país, pessoas que muitas vezes são dominadas, são dirigidas pela ganância, pela avareza, e isso, infelizmente, é verdade no caso do Brasil, nos 3 poderes da República. Mas, infelizmente, alcança a igreja também. Nós, como igreja evangélica, temos sido atingidos duramente por pessoas que não têm nenhum temor a Deus e que têm, muitas vezes, exercido liderança e trazido um mau testemunho sem precedentes diante daqueles que não são crentes. Eu vejo também, prestando atenção no que está acontecendo mundo afora, que nós vivemos uma época de muitos extremos, e os extremos eles confundem a cabeça das pessoas. Eu mesmo, às vezes, fico confuso com as coisas que vêm surgindo e que vêm do meio de pessoas que se dizem crentes. Fico sem entender o que está acontecendo realmente. Às vezes assustado, muitas vezes triste. A gente vê igrejas que têm um culto a Deus muito ortodoxo, mas que não há coração ali. As pessoas fazem as coisas liturgicamente, friamente, como se estivessem indo a um evento formal qualquer. Em outros lugares, com eventos muito bem divulgados, nós vemos que tem emoção de sobra, transbordante em todos os sentidos, mas o fundamento das Escrituras está inexistente. Você não vê o fundamento das Escrituras naquilo que as pessoas estão falando. Apesar de tudo isso, nós cremos, esse texto nos ajuda a compreender isso, que o Senhor Deus, Ele reina de uma maneira incomparável. Amém? E Ele é, segundo esse texto que nós estamos meditando nessa manhã de ceia do Senhor, não apenas aquele que liberta o seu povo com poder, mas Ele é aquele que também trabalha para conduzir o seu povo até a cidade celestial. Até o seu destino final. E o livro de Êxodo ele é muito importante para toda a narrativa bíblica, porque ele apresenta com cores muito vívidas a obra de salvação. Vocês vejam aqui no contexto de Êxodo, que Israel estava cativo e vivia oprimido no Egito. E o Senhor Deus ouviu o clamor daquele povo e decidiu misericordiosamente resgatá-los da escravidão. E Ele levantou um homem, esse homem chamado Moisés, não é? Como um libertador, como um mediador da sua obra de libertação, como um mediador da concessão da lei no Sinai, da aliança que foi firmada com Israel no Sinai. E vocês sabem que a obra desse homem, Moisés, ela aponta para a obra de Cristo, que veio ao mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo para libertar um povo, e nós nos incluímos nesse povo, do império das trevas. E Jesus Cristo se tornou o mediador de uma nova e superior aliança, diz o livro de Hebreus. Então, através de Moisés, quando a gente lê Êxodo e a gente lê todo o texto da Escritura, o culto a Deus foi organizado. O sistema de sacrifício também foi. Tanto o culto a Deus como o sistema de sacrifício eram apenas sombras do trabalho do mediador que viria. O mediador que seria o rei, que seria o profeta, que seria o sacerdote e que seria também o próprio sacrifício oferecido a Deus em expiação pelos nossos pecados. Êxodo nos mostra que o Senhor Deus, ao libertar o seu povo do pecado, do inimigo
e do sistema mundo, não é, da opressão, ele revelou, não é, ao fazer isso, o seu juízo justo. Ele revelou o seu poder. Ele revelou as suas misericórdias também. E Satanás, o mundo, eles precisam testemunhar o quão incomparável é este Deus, que com mão forte resgatou Israel da terra do Egito, e que com mão forte te resgatou do império das trevas. Amém? É por isso que o tema dessa mensagem é, como diz o próprio texto, não há ninguém como o Senhor. O Senhor Deus é incomparável. Em primeiro lugar, Ele é incomparável no seu juízo. Nós estamos meditando na 7ª praga, não é verdade? A igreja está fazendo a leitura do Velho Testamento. 6 pragas já haviam atingido a terra do Egito, e outras 4 ainda cairiam sobre os egípcios. As primeiras pragas, eu não sei se vocês notaram, elas foram mais brandas. E elas produziram males temporários. Elas produziram apenas alguns desconfortos. E elas serviram apenas como avisos de que algo pior poderia acontecer no futuro. Deus havia, se vocês voltarem a algumas partes do texto, aí vocês vão ver isso, né? Deus havia transformado as águas daquele rio admirável, chamado Nilo, que era até cultuado como um deus, em sangue. Deus fez com que milhares de rãs saíssem do rio Nilo e subissem por toda a terra do Egito, alcançando inclusive a cama real, o leito do rei. Do pó da terra, Deus fez brotar piolhos como nunca. Tenho certeza que ninguém gosta de piolhos aqui, né? Pois é, os egípcios foram atazanados por milhões e milhões e milhões de piolhos, não de pilotos. E na terceira praga, né, nessa terceira praga dos piolhos, os magos, os sábios e os bruxos egípcios descobriram que eles estavam lidando com algo muito maior do que eles, muito maior do que eles imaginavam. E por isso eles disseram, isso é o dedo de Deus. Lá no capítulo 8, versículo 19, a gente lê isso. Isso provavelmente deixou aqueles bruxos assombrados. Hoje parece que é o contrário, né? Tem muitos crentes que ficam com medo dos bruxos de obra das trevas. Mas não deve ser assim. Quem deve temer são aqueles que não andam na presença de Deus. Porque o seu poder e o seu juízo são assombrosos. Mas na 4ª praga, diz o texto bíblico, que vieram os enxames de moscas. Em tudo isso, o Senhor Deus estava deixando muito claro que Ele fazia distinção entre o seu povo hebreu e os egípcios. Entre aqueles que o temiam, sobre os quais pesavam a promessa, e aqueles que não o temiam. Isso está muito claro em todo o texto. Foi por isso que em toda a terra de Gósen, onde viviam os hebreus, ela não foi atingida pelas pragas. Mas diz o texto, no capítulo 8, versículo 24, que toda a terra do Egito foi arruinada pelas moscas. Na 6ª praga, o Senhor Deus determinou que todos os rebanhos dos egípcios morressem misteriosamente. Mas com o mesmo poder que matou o gado, os rebanhos egípcios, o rebanho dos israelitas foi preservado. Nenhuma ovelha padeceu, morreu. Isso aconteceu sobrenaturalmente. Até aqui, tudo era, não é, exterior. Mas na praga seguinte, tanto animais quanto homens foram tomados de tumores inexplicáveis. Vocês sentem que houve uma espécie de gradação. Porque quando os tumores afetaram os corpos dos egípcios, dos seus animais, eles não se aguentavam. O desconforto foi realmente algo muito grande. Então, o padrão de juízo do Senhor é algo crescente, era e continua sendo, nesses nossos dias. Assim como o padrão de reação de Faraó e de muitas pessoas hoje, quando ouvem os alertas de Deus, é um padrão de endurecimento de coração. Deus fala, 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 e as pessoas continuam com o coração endurecido.
Você vê que algumas vezes Faraó deu o sinal de que queria libertar o povo, na segunda e na quarta praga. Mas todas as vezes ele acabava por endurecer e ignorar o iminente juízo divino. Você vê que o tratamento divino contra o Faraó, ele continuou se intensificando, de forma que nessa sétima praga que nós estamos meditando hoje, o Senhor Deus decidiu mobilizar os céus e mandar uma tempestade sem precedentes, com pedras, eu imagino, muito grandes, com granizo, para atingir toda a terra do Egito. Isso redundou em muitos prejuízos, em feridos entre os animais e os homens e em mortes. Pessoas morreram, animais morreram com aquelas pedras gigantes. O juízo cresceu e a conclusão que aquelas pessoas deveriam chegar era uma só: com Deus não se podia brincar. Quando Deus vai tratando aos poucos com as pessoas que estão em pecado, resistentes, Ele vai intensificando, intensificando, e a conclusão que essas pessoas e que nós devemos chegar a: eu não posso brincar com Deus. Deus é alguém muito sério. Se Ele faz uma exigência, a melhor coisa que você pode fazer é atender. Humilhar-se diante dEle. O Deus incomparável ordenou, veja aí no versículo 13, deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Você vê que o povo de Deus deveria ser liberto, eu imagino, eu deduzo, inclusive do sistema de idolatria politeísta que havia no Egito, para prestar culto a um só Deus. E para isso eles deveriam ser libertos, eles deveriam sair daquele lugar. Agora, as pessoas que insistissem em resistir a Deus, elas deveriam estar preparadas para enfrentar consequências catastróficas, que viriam, e nós sabemos, nós conhecemos a história, vieram sobre todos eles. Veja o que diz o versículo 14. Olha aí na sua Bíblia. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, debaixo do juízo divino. Então, os egípcios precisariam entender, veja o versículo 14, que em toda a terra não há ninguém como o Senhor. Olhando para aquele céu enrubrecido, enegrecido, por aquela chuva, por aquelas pedras que caíam dos céus, eles deveriam concluir que era necessário arrependimento imediato. E os egípcios, ao que tudo indica, chegaram a essa conclusão. Veja lá o versículo 27. Porque eles disseram, pela boca do faraó, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Queridos irmãos, Deus é justo em todos os seus juízos, aceitemos nós ou não, concordemos nós com seus juízos ou não. A nossa concepção de justiça, vocês sabem, ela está comprometida desde quando aconteceu a queda. Então, aquele senso de justiça que você discute com seus amigos, discute quando vai na barbearia, discute quando está aqui na igreja, essa justiça está comprometida. Ou nós nos alinhamos com a justiça de Deus, que é reta, ou nós vamos ficar aí proferindo palavras tolas, que se baseiam, que se fundamentam no nosso coração, afetado pelo pecado. Nosso senso de justiça, ele é normalmente egocêntrico e antropocêntrico. Agora, o tipo de justiça que normalmente as pessoas reclamam, às vezes até dentro da igreja, é um tipo de justiça que se levanta contra a soberania divina. Então, é rebeldia. Quando você diz assim, Deus, isso não é justo, você está se rebelando contra Deus. Você está dizendo assim, eu, com todas as minhas análises, com toda a minha vivência, sei mais que o Senhor Deus, que criou os céus e a terra, por isso eu decreto que não é justo. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Eu creio que essa manhã de ceia, Deus está nos chamando para um arrependimento. Vocês vejam que apesar dessa confissão do faraó, o Moisés, diz o texto no versículo 30, sabia que ele e a sua corte não sabiam o que é tremer diante do Senhor. Ou seja, eles não temiam a Deus.
de verdade, eles estavam dizendo aquilo era de boca para fora. Talvez por isso, lá no versículo 27, ele tenha dito, né? Desta vez eu pequei. É razoável a gente admitir isso que o faraó disse? Desta vez eu pequei? Ele está pecando desde o início, gente. Desde o início ele está vivendo uma vida de pecado. Em suma, o que a gente pode dizer, olhando aí para o versículo 35, é que depois de tudo, veja aí o versículo 35, o coração de Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Gente, muitas pessoas vivem essa gangorra espiritual e elas acreditam que podem enganar a Deus. Ah, Senhor, me ajuda, abre essa porta, tenha misericórdia de mim. E Deus vai lá, abre a porta, abençoa, faz exatamente, até além daquilo que você esperava. E depois disso, dão as costas para Deus. Continuam a viver em pecado, continuam a viver ignorando a Deus, continuam a viver a vida cristã apaticamente. São pessoas que experimentam um juízo temporário, Deus dá alívio, e depois elas endurecem o coração. Irmãos, se Deus nos concede bênçãos, e eu acredito que Ele tem concedido muitas bênçãos a todos vocês que estão aqui, nós vamos ser sábios diante de Deus em não recair, em não tropeçar novamente no mesmo erro. Amém? Que Deus nos dê essa graça e esse coração inclinado para isso. Agora, o Senhor Deus, Ele é incomparável também no seu poder, porque o Senhor deixou claro aqui que Ele poderia, se Ele quiser, ter ferido o faraó de uma vez por todas. Vocês se lembram disso? Ele disse, olha, eu o mantive em pé exatamente com esse propósito, para mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, com isso, ele está revelando aqui que ele permitiu que o faraó continuasse como ele estava, porque ele tinha um propósito com a vida dele. Deus queria que em toda a terra o nome santo dele fosse proclamado. E que as pessoas, de alguma forma, conhecessem a sua justiça. Irmãos, Deus é poderoso para manter ou demover qualquer líder. Você tem notícia de algum líder corrupto aqui no Brasil ou no mundo? Ele só está nessa posição porque Deus ainda permite. Ele só vai continuar ali até que Deus cumpra o propósito dele. Ele pensa que está ali como fruto de articulação dos poderosos, mas a Bíblia nos diz que ele ou ela só está naquela posição porque Deus tem ainda um propósito. Eventualmente trazer severo juízo sobre essa pessoa. Até aqui a gente sabe muito da soberania divina, né? De que Deus endureceu o coração de Faraó, mas a gente vê nesse texto também a responsabilidade de cada indivíduo. Cada pessoa tem uma responsabilidade diante de Deus. Se o faraó presenciava as constantes e contínuas manifestações do poder de Deus no seu reino, na terra do Egito, ele deveria temer. Ele tinha todos os subsídios necessários para se arrepender diante de Deus. Mas em vez disso, diz o versículo 17, ele continuava se colocando contra o povo de Deus. E colocar-se contra o povo de Deus é colocar-se contra o próprio Deus. Jesus deixou isso muito claro quando ele se revelou a Paulo no seu caminho a Damasco. Quem persegue o povo de Deus, quem persegue a igreja, persegue o próprio Deus. Eu apelo a vocês nesse ano de eleição, que não votem em nenhum homem e nenhuma mulher que se levante contra a igreja do Senhor. Que não votem em nenhum homem, nenhuma mulher que promova um atentado contra a vida intrauterina, o aborto. Que não votem em nenhum homem, nenhuma mulher que se levante contra o casamento monogâmico e heterossexual. É verdade que Deus agia no coração de Faraó, mas a insistência no erro
Era uma responsabilidade dele. E uma responsabilidade que Deus não transferia para ninguém. Como ele insistia no pecado, o juízo continuaria vindo. O juízo continuaria se manifestando. E foi por isso, diz o versículo 18, que caiu granizo, que caiu pedras de gelo sobre o Egito. Se nós insistirmos em dar as costas para Deus, e hoje é uma manhã de ceia, de alerta para todos nós, o juízo final, ou gradual, ele é inevitável. Por último, irmãos, o Senhor Deus, a quem nós servimos, Ele é apresentado como incomparável na sua misericórdia. Você vê que, apesar da obstinação de Faraó, Deus diz que vai continuar a executar o seu juízo, mas Ele usa de misericórdia para com o Faraó e o seu povo. Vejam aí no versículo 19. Agora, diz o Senhor, mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não estiverem abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Quem não quisesse ter prejuízos maiores ou sofrer com morte na família ou entre os empregados, deveria recolher essas pessoas, esses bens, em abrigos. E nós precisamos entender que as misericórdias de Deus nas nossas vidas, elas procedem e se desenvolvem a partir da validação da palavra de Deus. Nós precisamos validar a palavra de Deus que vem a nós dia após dia, domingo após domingo. Se não a validarmos, nós estamos sem a misericórdia divina. Nós estamos trilhando um caminho perigoso. Vamos prestar atenção no que Deus diz, no que Ele está falando sistematicamente conosco. Vamos ouvir o que Ele tem a nos dizer. Quando estava preparando essa mensagem, eu me lembrei do salmista, né? O salmista diz, o Senhor é abrigo para os oprimidos e refúgio em tempos de aflição. Se você está assistindo o juízo divino na sua vida, na sua família, e em curso contra a sua vida ou contra aqueles que você ama, ouça a palavra de Deus e abrigue-se no Senhor. No dia do jejum é uma boa oportunidade para, metaforicamente, você colocar cinzas na sua cabeça e dizer, Senhor, eu me humilho diante de Ti, eu preciso de ajuda, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Então vamos nos abrigar no Senhor e vamos abandonar o pecado. E diante da misericórdia de Deus, tem duas respostas que nós podemos dar. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 20 e 21. Os conselheiros de Faraó que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Qual vai ser a sua reação diante da palavra de Deus? Você vai abrigá-la no coração? Vai se esforçar por colocá-la em prática? Ou será que você vai tratar com descaso? De qualquer maneira, vai colocar no automático? Eu sou pastor aqui da igreja, mas quando eu estou no meu banco, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou prestando culto a Deus. Eu não me acostumo com isso, gente. E nem quero que vocês se acostumem com isso, porque isso seria mera religiosidade. Vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, vamos nos apresentar diante dEle, para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Diz o texto que granizo caiu sobre toda a terra do Egito, mas como eu disse, a terra de Gósen não foi atingida. Assim é e assim será com o povo de Deus e com aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Eles não serão atingidos. Amém? Então, nesse momento eu quero concluir convidando os irmãos do Ministério de Louvor, o do Conselho da Igreja para virem aqui, os diáconos para se posicionarem. Enquanto eles vêm, eu quero só aplicar e vou orar com vocês e nós vamos administrar a ceia. Talvez você chegou aqui com o coração abatido, entristecido. Mas a palavra de Deus para todos nós é uma palavra de consolação. Deus, a quem nós servimos, é um Deus de juízo justo. Não fique preocupado demais em demasia. Creia em Deus, creia que o Senhor Deus é poderoso para cuidar de você, da sua família, da nossa nação. Porque Ele foi poderoso para julgar
aqueles que nos mantinham cativos, incluindo demônios, principados e potestades, que nos mantinham em correntes antes de virmos a Jesus. Ele quebrou essas correntes. Ele é poderoso para exercer juízo contra os homens e mulheres que são maus e que insistem em uma vida de pecado. Portanto, a palavra de Deus para todos nós é: não desanime. Amém? Em segundo lugar, não pense que tem alguma coisa que escapa ao poder de Deus. Deus sempre fez coisas grandes que vão além da nossa compreensão. E Ele manifestou o seu poder a Faraó e aos seus súditos. Ele pode muito bem manifestar o seu poder na sua vida e na sua família também, indo além da nossa compreensão. E por último, eu quero terminar com isso, porque é assim que o texto também se encerra. Deus é incomparável nas suas misericórdias. E é por isso que precisamos colocar os nossos olhos em Jesus, na cruz do Calvário. Ele é cheio de misericórdia. Ele pode muito bem nos livrar e nos guardar de juízos. Ele pode muito bem intervir nas nossas vidas, manifestando as suas misericórdias. E eu creio que Ele quer fazer isso nessa manhã. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Vamos orar. Fale com Deus nesse momento. Fale com Deus abrindo a sua mente e o seu coração. E quem sabe reagindo à palavra de Deus. Toda a palavra de Deus que nos é dada requer uma reação. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, o Senhor que é incomparável em todos os sentidos, e que fala ao nosso coração sobre os seus justos juízos, sobre o seu imenso poder, e sobre as Tuas grandes misericórdias, que nos cercam, que nos guardam, que nos protegem, que nos socorrem no momento de fraqueza. Nessa manhã, que possamos compreender a grandeza do Senhor e nos humilharmos diante de Ti, rompendo com o pecado. Se o nosso coração até aqui permaneceu duro, ajuda-nos a suplicarmos o Teu favor e a darmos aqueles passos que o Senhor quer que nós sigamos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo aqui congregado. Em nome de Jesus.